Eu acho que a gente pode começar, Ju, falando sobre uma máxima que a sistêmica nos traz, né? A sistêmica, ela tem uma filosofia por trás dela, né? Muitas pessoas conhecem as constelações familiares, mas atrás das constelações existe uma filosofia riquíssima de vida, e esse que é realmente o ouro das constelações familiares, né? Então, com base nesse assunto, eu acho que uma sabedoria, digamos assim, muito importante que a gente pode trazer é a seguinte, que a força e a riqueza de todas as pessoas está nos seus, está na nossa história, está da onde nós viemos. E aí, nesse momento, quando a pessoa se confronta com essa informação, muitas vezes ela pensa assim, poxa, não, mas a minha história, ela só me trouxe dificuldades, ou ela só me trouxe tragédias, eu vim de uma situação de risco. E aí a gente diz que mesmo assim, a sua história é a sua maior riqueza. Então, quando a gente começa a compreender isso dentro de uma visão sistêmica, ou seja, entendendo que aquela criança, ela não está avulsa, ela vem de um sistema, ela faz parte de um todo. E aonde essa criança for, aonde ela vai ser cuidada, ou não importa quem vai desempenhar a função materna ou paterna, consiga olhar para esse todo que existe atrás dela, a gente percebe sistemicamente que a maioria dos sintomas e dos problemas não existem mais. Sim. Então, eu vou tentar traduzir, Lê, de uma maneira bem simples isso. Porque se uma pessoa que está chegando aqui no nosso... Vamos supor que a pessoa, o primeiro episódio que ela está assistindo, ela veio por conta da adoção, ela não sabe o que é uma terapia sistêmica. Então, primeiro eu quero dizer assim, vá no nosso canal e assista os outros programas que a gente tem, porque a gente já falou sobre sistêmica, tem inclusive episódio meu com a Lê, né? Nosso aqui com a Lê, tem episódio meu com o Luiz. Então a gente fala bastante sobre sistêmica aqui. Mas o que a Lê disse agora foi o seguinte, que uma manga, ela só tem força no pé de manga. Ela só consegue se sentir ela mesma ou ter força para viver quando ela é reconhecida manga. Mesmo que essa manga tenha sido colhida e vai viver lá no pé de abacaxi, lá de maracujá, sei lá do que, ok que o outro pé vai acolher. Só que ela precisa ser reconhecida uma manga no meio do maracujá. Porque senão, se ela tentar ser um maracujá, ela não vai dar certo. Ela não vai ter força para ser um maracujá. Ela pode ser uma manga que se adapte no meio dos maracujás. Mas ela tentar ser um maracujá, ela não vai ter força, né? A gente pode contar isso também, que é uma história que as mães contam muito, né? Do patinho com a galinha, né? Então, tem um patinho que nasceu lá da família dos patinhos, mas a mamãe patinho, né? Não pôde cuidar e aí ele veio viver no meio das galinhas. Então, é um patinho que vive no meio das galinhas, mas ele não deixa de ser um patinho. Então, é isso que a Lê está falando, né? O patinho, ele só tem força quando ele sabe que ele é um pato. Se for desconsiderado isso, se falar, nenhum pato presta na vida, né? Você vem cá, vem viver com as galinhas, isso tira a força, e isso traz problemas, traz consequências, né? A criança se sente sem lugar no mundo. É como se ela não se encaixasse em lugar nenhum. E ela sente que o erro é dela, que ela é quem está errada. Sim, exatamente. E aí, Miriam? Como é que é pra você, só da gente começar esse assunto aqui? Faz sentido? Estamos falando alguma besteira? Nenhum. É muito gostoso ouvir, né? Uma pessoa narrando a sua história. E para mim foi exatamente desse jeito, como eu estava comentando com vocês há pouco. Eu ia para a escolinha ali na primeira infância e minha mãe ia contando essa história. Então eu sempre soube da minha história. E isso foi assentando dentro de mim. Foi difícil em alguns momentos da minha vida, porque existem brincadeiras, né, a respeito de ser adotado, e aí eu ficava me sentindo menos inferior, mas eu me senti muito acolhida com os meus pais, né? Eles sempre me contaram a verdade. Isso me ajudou a ser quem eu fui. Foi mais difícil na adolescência, onde eu quis saber a minha história de verdade, né? E conhecer os meus. Eu sempre falava que eu tinha sonho de ter irmãos. E como a Letícia falou, não é sonho de ter irmãos, né? Eu já tinha, tenho 7. E aí eu quis conhecer eles. E aí isso foi muito bom para mim.
Claro que estava muito cedo, concordo, tinha só 12 anos, né? Muita informação, mas me ajudou muito a buscar força da minha família de origem. E aí eu me encontrei. Foi maravilhoso.